Mandrill. Este é Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe com tudo. O Dalí possuído por um delírio furiosamente dionisíaco, o Dalí ávido por dólares, o Dalí em escuso e monárquico. E por cima de todas as coisas, como sempre disse e se autoproclamou monárquico. Mas não politicamente, metafisicamente. Para mim, a monarquia é a prova da validade do ácido desoxirribonucleico. Ou seja, que desde a primeira célula vivente até a última, tudo foi transmitido geneticamente, mas não politicamente, porque sou apolítico total. Ou seja, se surgisse um partido monárquico, nunca gostaria de participar nesse partido. Num jogo daliniano, por acaso? De modo algum. Absolutamente não. A cada dia que passa, eu me torno mais anti-daliano. À medida que vou me admirando mais e mais, percebo que sou de fato uma verdadeira e completa catástrofe. Já afirmei em diversas ocasiões, se por acaso existissem há uns 2000 Picassos, uns 30 Dalis ou talvez uns 50 Einsteins, o nosso mundo seria, sem dúvida alguma, um lugar praticamente inabitável, mas que ninguém se assuste ou se preocupe, pois felizmente não existem tantos assim. Afortunadamente. Ou quem sabe, se infelizmente. É curioso que Salvador Dalí ultimamente tem sido muito apostrofado. Dalí, nos velhos tempos, tinha uma tamanha autoadmiração, uma admiração por si mesmo, que sempre falava de si em termos elogiosos e de excelsitude. Agora não mesmo. E agora, por exemplo, aqui Dalí escreve a Dalí e o chama de porco. Exato. Como é possível? Não, mas porco no bom sentido da palavra. Olha-lhe a ilustração do início do livro, na qual se vê um porco que vai em direção ao Plus Ultra. Exatamente, isso tem que ser... Temos aqui uma ilustração deste livro que se intitula Carta Aberta a Salvador Dalí, escrita pelo próprio Salvador Dalí, na qual vemos dois Dalís enfrentados, dois Dalís. Exatamente. E eu, que sou um porco, que vou em direção ao non plus ultra, que tirou o non e agora se diz plus ultra. Mais além, ainda mais, o que mais é que os porcos fazem, porque os porcos nunca, jamais retrocedem de uma forma jesuítica. Eles se movem de um lado para o outro, atravessam por entre milhares de viscosidades inomináveis, mas sempre um passo mais atrás. É curioso que o mundo inteiro conheça Salvador Dalí como pintor e, no entanto, eu penso que as suas obras literárias são realmente importantes. Não haverá mais um escritor do que um pintor em Salvador Dalí? Meu pai, que era notário, mas que possuía uma certa paixão pelas artes, dizia que sou muito melhor escrevendo do que pintando. E com certeza é verdade, porque nós, os pintores, somos, em geral, bastante brutos. Pelo contrário, os escritores são muito mais inteligentes. E se eu fosse menos inteligente, bem, indiscutivelmente pintaria muito. O pai de Salvador Dalí, notário em Figueras, é uma personagem que figura naturalmente inscrita não só desde antes na biografia de Salvador Dalí, mas diríamos também que é uma constante ao longo de sua vida. De que maneira o pai de Dalí e Dalí foram ao mesmo tempo pessoas que se amaram e que se odiaram? É o mito de Guilherme Tell. O meu pai me expulsou da família depois dos desastres que ele teve na Escola Real de São Fernando, principalmente por causa de um incidente, um conselho de disciplina. Chegou o momento de eu ser examinado em História da Arte, fizeram aquela coisa das bolinhas e para mim calhou Rafael. Então eu me dirijo à banca examinadora e digo:
Não tenho condições de ser examinado, porque eu, Dalí, conheço tanto sobre Rafael, muito mais do que os 3 professores juntos, que não posso ser avaliado. E fui expulso da Real Academia de São Fernando. E todas essas coisas, naturalmente, ao meu pai lhe causavam uma enorme e profunda aflição. E foi aí que começou então aquela discordância entre pai e filho? Exatamente. Até me expulsar do convívio familiar. Mas chegou depois a reconciliação em algum momento? No final da vida dele, ainda sim. Mas a coisa que mais o afetou, provavelmente, foi que ele não conseguia escrever com ortografia. Então, uma vez escrevi a palavra revolução com 4 erros de ortografia. Porque comecei a revolução, coloquei 2 R's normalmente. Depois, a letra B não era a que deveria ser. Depois, no meio, senti que tinha que parar um pouco, então coloquei um H. Enfim, e acabei com o tempo. E então meu pai se deitou na cama e disse: este garoto, aconteça o que acontecer, ele tem que morrer coberto de piolhos. O que teria acontecido se não fosse por minha esposa Gala, que é de Stalingrado, não é de Stalingrado, mas que é russa, e tem a força de uma verdadeira batalha de Stalingrado. Ela se colocou para me proteger e foi ela quem fez o meu sucesso mundial. Mas de qualquer forma, um certo complexo de Édipo vem arrastando em sua vida Salvador Dalí? Não, eu sempre vivi com o mito de Guilherme Tell, sempre senti uma maçã sobre a minha cabeça com o perigo constante dessa expulsão familiar. Gala então significa o surgimento na vida de Salvador Dalí do elemento libertador e catalisador ao mesmo tempo? Exatamente. E ao mesmo tempo ela é a minha inspiração. E além disso, agora vou dizer uma coisa que ninguém faz, eu acredito que, principalmente no meio dos artistas, é que quando me casei liturgicamente com a Gala, fiquei com uma vontade louca de me casar novamente. Eu gostei muito. E então, ao chegar a Porto Ligado, que é o que me acontece, havia um padre que estava lavando os pés no mar e eu disse: gostaria de me casar novamente. Ele disse: é possível fazer com o rito copta, que é perfeitamente compatível com o rito cristão. Então, agora anuncio que eu quero me casar novamente com a minha própria esposa, num momento em que todo o mundo está se divorciando. Eu, mais uma vez, como um porco, como já disse antes, vou em frente, vou me casar de novo com toda a pompa. Não pela segunda ou vez. terceira? Liturgicamente já não é mais possível. Já não se aguenta mais. Segundo todos os ritos, ali se encerra. Mas o padre me disse: para nós não acrescenta absolutamente nada, nem tira absolutamente nada. Então, uma coisa que não serve para absolutamente nada e que ainda por cima seja sagrada, isso é perfeito para o David. Feito como a medida. Realmente esse é, poderíamos afirmar, o sacramento mais luxuoso de todos. É o plus ultra, assim, o ponto máximo. Exatamente. É o que está além, sempre presente ainda. Essa cerimónia, de jeito nenhum, nós não vamos perder. Eu também não. A propósito, os cisnes de Dalí ainda continuam iluminando à noite as águas da Baía de Cadaqués? Peço desculpas pelo cisne que o senhor me trouxe, mas com o turismo, porque o local já está cheio de lanchas rápidas e os matariam, é impossível mantê-los. O último foi muito interessante, a forma como ocorreu a morte do último cisne. Eu estava de visita, tive a honra de que viesse-me visitar o rei da Itália, o ex-rei da Itália, Humberto de Saboia. E enquanto estávamos conversando, chega um turista negro carregando um cisne ensanguentado, completamente coberto de sangue, porque o tinha visto voar e acreditava que era um animal fantástico. E então lhe deu um golpe. E desde então não há mais cisnes por lá. Que eu gostava muito, porque por volta das 7 da tarde, naquela época do ano, já começava a anoitecer. Então eu dizia ao meu criado, o Arturo: vá acender os cisnes. E ele levava umas coroas com luzinhas elétricas e era muito bonito ver os cisnes elétricos com ritmo de valsa, deslizando pela água. Exatamente, ou de música de valsa. Com uma fantasmagoria.
Albinoni, ou melhor, uma música de Albinoni. Vamos falar um pouco sobre a gala. Como começa na vida de Salvador a paixão por gala? É algo súbito, repentino, imediato? Instantânea. É que eu tenho, até agora bato na madeira, até agora tenho muita sorte. Encontrei gala, abri a porta da minha casa e encontrei gala nua já na praia. Não completamente nua, mas naquela época já tiravam os sutiãs e tudo mais. E desde então foi um amor completo, intenso e de uma duração tão notável que, sem dúvida, será novamente consagrado. E no que diz respeito ao outro aspecto, naquele da pura criação artística, Gala sempre se mostra uma verdadeira moça inspiradora? E modelo. Em todas as pinturas, especialmente as de temática mais ou menos religiosa, Gala surge como a figura principal. Daquele dali, o grande protagonista do surrealismo, a este dali que vemos hoje, há um abismo entre eles ou estamos diante da mesma pessoa? Estamos na mesma pessoa, mas com um avanço ideológico tremendo. Naquele momento, a minha pintura era classificada como surrealista. Hoje, eureka! Encontrei minha pintura. Essa pintura chama-se hiperrealismo metafísico, que são os quadros que estou fazendo para dar ao Museu Dalí em Figueiras. Foi então, por assim dizer, que alimentou e deu vida a essa nova direção na trajetória de David Gala? Não, é preciso dizer que são os hiperrealistas americanos, porque, como eu dizia antes noutra entrevista, repito, mas é interessante, que têm um certo instinto profético. Em plena arte abstrata, eu previ que voltaríamos a fazer ultrafiguração. E agora, a nova vanguarda, como você bem sabe, são os hiperrealistas americanos que copiam literalmente das fotografias. Mas, naturalmente, como Malebranche costumava dizer, aquilo que é as coisas que nós vemos estão na nossa alma, não estão nas coisas em si. Ou seja, por exemplo, se o Velázquez copiar uma fotografia com a maior perfeição que lhe for possível, o que resulta é sempre um Velázquez. Se um tolo copiar exatamente uma fotografia, o resultado será uma tolice. Se Dalí copiar fielmente uma fotografia, o resultado será um Dalí. Ou seja, não há com o que se preocupar. A personalidade é absolutamente impossível de evitar. E além disso, nem todo mundo pode copiar o mesmo. É impossível, mas há um paradoxo que se costumava dizer muito, que a fotografia seria o fim da pintura. E estava a acontecer o contrário, é que graças à fotografia a arte está a ser ressuscitada. E perguntaram-me em Nova Iorque, na televisão, qual era o mistério da fotografia e da pintura. Vendeu-se Juan de Pareja, aquele que manuseava os pincéis e trabalhava na oficina de Velázquez. Então eles me perguntaram qual é a diferença que existe entre uma fotografia tirada do mesmo personagem, com exatamente o mesmo ângulo, e uma pintura que foi feita pelo Velázquez. E que eu disse, ora, toda a diferença entre a fotografia e a pintura de Velázquez do mesmo sujeito, sem qualquer desproporção que fosse exatamente fotográfica, a diferença é simplesmente de 6 milhões de dólares. Porque a fotografia não valia absolutamente nada e o quadro foi vendido por 6 milhões de dólares. Os dólares ainda são uma coisa tão importante para você? Para mim, cada vez mais. Não os dólares, mas o dinheiro em geral. Porque para mim, o dinheiro é a mística. E, para além disso, eu devolvo tudo ao povo espanhol, por meio do Museu Teatro Dalí, lá em Figueiras. Ou seja, tudo aquilo que eu possuo e tudo aquilo que a Gala possui, nós o doamos ao povo espanhol, sem fazer qualquer distinção de natureza política. O que se quer dizer é que é como uma fundação. É uma coisa um pouco mais complexa,
mas de qualquer forma o resultado final é este. Vamos voltar a conversar sobre... Tenho que te dizer também que isso é importante, que o ouro sempre tem um valor místico. Eu não sei nem o que tenho, nem onde estão os bancos, nem nada, mas na Idade Média, todos os místicos, inclusive o nosso sublime Raimundo Lúlio, queriam sempre transmutar a matéria vil em ouro. Ou seja, a única maneira de aurificar ou de espiritualizar a matéria vil é aurificando-a, transmutá-la em uma coisa preciosa. O ouro, sim, chegou a se transformar em algo muito mais do que uma paixão puramente de acumular. De jeito nenhum, não sei onde está, nunca ando com dinheiro. Uma vez em Nova York encontrei-me no mesmo táxi com Onassis e na hora de pagar nem ele nem eu tínhamos 5 cêntimos no bolso. Tivemos que voltar ao hotel para que pagassem o carro. Para mim, o dinheiro tem um valor puramente mágico e simbólico. Parece-me que há muitos anos, nos anos distantes da sua juventude, o senhor disse que era preciso mover e agitar a árvore do dinheiro para que ela jorrasse sua chuva de ouro. Exato. De você se tem dito que é um ávido por dólares. É um anagrama que André Breton teve a honra de me fazer, mas ele o fez pejorativamente. Mas ele se enganou, porque quando se fala de dólares na América, eles gostam mais do que ninguém. Então, pelo contrário, eles gostaram muito de me chamar assim. Há uma série de fatos da sua vida aos quais você passa revista nesta curiosa correspondência consigo mesmo, como é, por exemplo, a famosa vitrine da Quinta Avenida de Nova Iorque. Sim, esse é muito... vale a pena que eu conte. Essa é uma história contada de várias formas e queria ouvir a versão autêntica. A versão autêntica é que naquele momento o surrealismo estava na moda em Nova Iorque e as vitrines, a mais bonita, a mais luxuosa da Quinta Avenida, me pediram para fazer 2 vitrines surrealistas. Então eu passei a noite toda trabalhando. Um se chamava ao dia, o outro à noite, e havia coisas realmente horrendas. Havia telefones em forma de lagosta, havia sobretudo uma banheira peluda, dobrada de astracã, enfim, indescritível. Havia um terno afrodisíaco cheio de hortelã, pimenta e moscas, etc, etc, etc. Então eu, muito contente, no dia seguinte vou ver o resultado, vejo que me tinham mudado a vitrine. Então pergunto o que aconteceu e disse que havia gente demais assistindo e que o sucesso foi demais. Excessivo, como sempre em mim. Então eu disse que ele tinha que recolocar que sim, que eu não falava inglês, que já tinham me pago o meu cheque, que não tinham por que mudar absolutamente nada. Então me ocorreu uma coisa, entrar nas 2 vitrines e a pontapés quebrei todos os manequins e depois peguei a banheira peluda e a quis virar para deixar a vitrine inutilizável com toda a água que havia. Começou a dar socos no rosto com um copo, mas a banheira quebrou o vidro, um vidro imenso, e então optei por saltar através do vidro e a polícia que me pegou logo em seguida me disse: isso é muito perigoso porque se cair, depois cai um pedaço que poderia ter-me guilhotinado facilmente. Então, gala chorando, todo o mundo desesperado, meu advogado chega e me diz: o melhor é ir para a prisão imediatamente, porque conheço um juiz que vai julgar os crimes daquela tarde, que é uma pessoa muito boa. Então me colocaram às 8 da noite numa espécie de jaula ignominiosa, toda cheia de bêbados e de gente que queria me bater, enfim. E de repente apareceu um senhor bem pequeno, com as mãos repletas de anéis. Ele me diz: eu sou de Porto Rico e sou um gangster bastante conhecido. E o que o senhor fez? Eu digo: eu não fiz mais do que quebrar uma vitrine. E ele diz: em que setor da cidade? E eu digo: na Quinta Avenida. Na Quinta Avenida, você é meu protegido? Qualquer um que se aproximasse de mim, pontapés, eu me defendia como um leão, porque me achava um gangster sublime.
E então passei disso a ser julgado. Havia o clássico juiz de cabelo branco, ouviu o que aconteceu e diz, dali cometeu um ato demasiado violento, quebrou um vidro que vale $60, tem que pagar. Mas todo artista tem o pleno direito de defender a integridade de sua obra até as últimas consequências e fica limpo. Então, no dia seguinte, todas as primeiras páginas e todos os artistas de Hollywood estavam dizendo: connosco acontece o mesmo, fazemos um filme em que as pessoas têm que se suicidar e nos fazem um casamento faustoso. Enfim, me tornei um herói imediatamente. É sorte encontrar um juiz assim? Não, a sorte é que eu não causei dano a ninguém que estivesse passando pela rua naquela hora. Porque se houvesse um ferido, eles me expulsariam. O próprio advogado me disse, eles me expulsariam dos Estados Unidos. Essa tem sido uma das muitas coisas, digamos, extravagantes e sui generis que ele já fez ao longo da vida, violentas. A mais violenta é esta. E a mais clássica, porque aí sempre sou excêntrico e concêntrico, a mais clássica é um dia em que fomos ver juntos com Jean Cocteau, que tinha muito o espírito francês, o mais refinado, fomos ver juntos o Museu do Prado. E ao sair do Ritz, havia uma espécie de conferência de imprensa e perguntaram a Cocteau se o Museu do Prado tivesse sido queimado, o que o senhor teria salvado, o que o senhor levaria consigo. Eu já vi o que ia dizer, porque era um plágio de uma coisa de um grego. E disse, olhando para mim, querendo dizer isso, dali não pode fazer melhor, pois eu teria salvado o fogo. E ficou olhando para mim. Então, naturalmente, os jornalistas me disseram, o senhor Dalí, o que teria levado, o que teria salvado. E então eu, como sou um pouco teatral, fiz de conta que refletia um pouco, já tinha pensado nisso, e disse, bem, Dalí levaria nada mais, nada menos que o ar, e especificamente o ar contido na Meninas de Velázquez, que é o ar de melhor qualidade que existe. E, naturalmente, como o fogo não é um elemento pictórico e o ar é o protagonista da pintura, o próprio Cocteau pegou 2 canudos de coquetel e os colocou em forma de bigode, inclinando a cabeça. Chegamos assim, sem nos darmos conta, ao bigode. O bigode é mais uma das constantes da personalidade de Dalí. Em certa ocasião, remotamente, o grande pintor havia dito que eram como 2 antenas que atraíam uma série de eflúvios quase mágicos. Não, não era eu, era um catalão da Idade Média, da época de Leonardo, Juan Baptista de la Porta, o qual acreditava que as sobrancelhas, como Platão, que lhe cobriam quase os olhos, e os bigodes muito longos eram elementos indispensáveis para a criação artística. Eles se comportavam como antenas e ele fazia uma série de comparações com borboletas que carregavam antenas extraordinárias e que têm um instinto superior às outras borboletas e insetos que não as carregam. Você já notou alguma vez diferenças quando as pontas do seu famoso bigode não estão suficientemente eretas? Não, nem pensar. Você ainda está usando açúcar de tâmara? Não, isso foi no início porque eu gostava muito. Naquele momento, eu era um grande apaixonado por moscas limpas. As moscas que passeiam pelo rosto dos burocratas, essas me causam repugnância, onde se instalam é possível, mas as moscas limpas de poligate que passeiam por trás das folhas das oliveiras, essas vêm vestidas como por Balenciaga, são limpíssimas e essas são maravilhosas. E quando pinto, eu colocava uma tâmara aqui e um pouco de mel na comissura dos lábios e então esperava um momento. Isso me dava uma grande satisfação, porque quando pinto eu me perco em satisfação. E então esperava um momento em que a mosca ia se meter na boca e quando estava bem dentro fechava a boca e então a boca fazia
e a soltava. E 15 minutos depois, outra mosca. Aquilo era uma coisa sibarítica da pintura. E eu fazia isso sempre quando toda a França ia de bicicleta. O Tour de France de ciclismo me inspirava muito. Todo o mundo nas subidas, suando, a televisão e o rádio falando dos heróis do Tour de France e eu com a minha mosca na água. Porque, além disso, quando a pessoa baba e não limpa a boca, acaba-se criando uma coisa que eu não sei exatamente como se chama. Em catalão é boquera e em francês perlèche, mas em castelhano eu realmente não sei qual é o nome, que é uma espécie de crosta que se irrita facilmente e depois, inevitavelmente, se forma novamente. Passada apenas 1 hora, ela já está novamente um pouco preparada para receber mais uma mosca. Para seguir com os prazeres artificiais. É exatamente isso. Maestro, a palavra sublime é uma palavra que também figura muito constantemente ao longo da sua vida. Há alguns minutos, não, o senhor a pronunciava. O senhor é um homem que acredita na sublimação permanente? Exatamente. Eu acho que sou existencialista no sentido de que tudo o que há de mais vil tem que se sublimar. Ou seja, que todo ser humano, por isso sou furiosamente contra a pena de morte, porque acredito que todo ser humano, seja o mais criminoso do mundo, tem algo de angélico. Tem o nariz um tanto torto, mas por outro lado possui pés verdadeiramente maravilhosos, dignos da arte de um Rafael. Outro pode ter uma boca francamente espantosa, mas em compensação, no fundo dos seus olhos, há como que pequenas lantejoulas de ouro a brilhar. E no espírito humano, cada homem, sem exceção, carrega consigo uma parte da divindade. Isso é algo que os anarquistas sempre disseram. Os anarquistas da época dos príncipes, como Kropotkin e Bakunin. Os românticos do anarquismo. E, pensando bem no caso específico de Dalí, não houve também um período, uma fase, uma época que pode ser considerada anárquica? Quando eu era pequeno, eu fazia de tudo para incomodar, isso sim. Acima de tudo, houve um dia uma anedota muito boa, porque além disso sou muito covarde, mas eu não conseguia suportar a juventude e as crianças satisfeitas consigo mesmas me repugnavam profundamente e havia um que estava com pão, chocolate, cachorro quente, sem pensar em absolutamente nada, como um tolo. Eu fui muito perto dele e dei-lhe uma bufetada terrível e o fiz derrubar o chocolate e o pão e ele começou a correr atrás de mim. E quando já me alcançava, me ajoelhei para pedir-lhe perdão e lhe dei 25 pesetas. E no final de tudo ele me deu uns chutes. Que falta de sentido de pacto, não é? É exatamente de uma componente do mais normal. Eu te pacto, mas te pago, não é? Exatamente, aconteceu-me em Paris também e foi uma confusão terrível, porque bem na frente do Café da Ópera um taxista me derrubou. Me empurrou pelo chão, ele me derrubou no chão, eu me levantei e lhe dei 300 francos. E a polícia estava lá e não entendia porque lhe tinham dado, porque disseram, não me fez mal, não me matou, mas eu estou muito contente. Venham à delegacia para se explicarem. Aqui há um mistério. Não podiam compreender que um senhor, que um táxi o derruba, deu uma gorjeta. É que tem pessoas que simplesmente não conseguem entender nada. E quanto ao Dalí, quase ninguém o entende. A prova é que eu mesmo, há 40 anos que estou escrevendo para ver quem sou, ainda não consegui, não. Talvez você ou esta noite. Vamos conseguir, com um pouco de sorte, nossos amáveis espectadores e nós, além dessas anedotas mais ou menos excêntricas e algumas violentas, como esta que o senhor relatou, há outras que são também, por assim dizer, clássicas, mas que em contrapartida têm outro significado e que são quase como evangélicas, como por exemplo uma famosa conferência que o senhor deu com uma barra de pão. Sim, no centro, com Miravilas, organizado num sítio de anarquistas em Barcelona, uma barra de pão em equilíbrio. Pão em equilíbrio na cabeça. Já fiz muitas e muitas desse tipo. E depois, claro, há a velha história das suas grandes discrepâncias com Picasso. Isso é absolutamente falso. Os jornalistas sempre se convenceram, porque as nossas imagens são completamente distintas, a acreditar que estamos brigados. É tudo o contrário. Picasso
que é um ser muito generoso. Foi o único que me emprestou dinheiro para eu ir para a América. E agora acaba de ser encontrado um documento que será sensacional. Será exposto em Londres, no qual há a colaboração numa gravura de Picasso com Dalí, o que ele não fez com nenhum outro artista. Ou seja, era um diálogo, ele me dava a chapa com uma cadeira, por exemplo, um pouco antropomórfica, e eu no dia seguinte adicionava-lhe 2 ovos fritos. Então, ele por cima dos ovos fritos tinha uma espiga de milho. Ou seja, é uma coisa feita em colaboração. Vocês eram então uns bons amigos? Muito bons amigos. Quando o Museu Picasso foi inaugurado em Barcelona, eu doei, se não me engano, 50 gravuras e também uma colagem magnífica da Gala, que se encontra exposta lá. Você que se lembra de quando eu vim aqui para a Espanha, a primeira coisa que eu disse, que faz parte do nosso património e que não nos importa nem um pouco se é comunista ou não e que tinha que voltar para a Espanha. Há uma frase famosa que o senhor disse. Qual era? Picasso é comunista, eu também não. Não, era muito mais longa, era mais comprida em espanhol, eu também. Picasso é um gênio também. Picasso é comunista, eu também não. Então parece que Picasso disse uma coisa muito bonita. Ele disse, parece que Dalí me estende a mão, mas por enquanto não vejo mais do que a falange da mão. E isso é absurdo, porque eu nunca fui falangista, muito menos pertenci a qualquer partido político, nunca em toda a minha vida. É um homem de muitos ou de poucos amigos? De nenhum amigo. Nenhum. Você quer? Porque não permite que você chegue ou porque eles não são capazes de o fazer? Não, porque toda a minha paixão está no amor que tenho pela Gala e não tenho espaço para mais. Agora eu os aprecio e muitas vezes até lhes dou presentes, mas uma amizade que não pudesse me acontecer, isso não. Não é o senhor egoísta então? Como? Egoísta não é o senhor? Não, porque a Gala, ela substitui todas as minhas paixões. Pelo contrário, eu próprio, a cada vez, digo que sou um pintor completamente detestável. O que é, na verdade, também um pouco de comédia, sabe? Porque quando as pessoas dizem que eu pinto mal, então há quem diga, meu caro, também não está assim tão mal, não é? Falando um pouco da sua pintura, que naturalmente é o mais importante que as pessoas conhecem de você, está sempre, de alguma forma, dentro de uma fidelidade ao clássico? Cada vez mais e cada vez mais o Velázquez. E a sua velha predileção por Rafael? Menos, muito menos. E muito mais os 3 são Velázquez, Rafael e Vermeer. E naturalmente Velázquez é o gênio supremo e depois vem o holandês, o Vermeer de Bell. Trabalha muito agora? O Dr. Puigvert me recomendou que eu trabalhasse, mas sem exageros. E então me veio à mente a ideia de pintar nada mais, nada menos que a famosa Capela Sistina de Michelangelo, lá no meu próprio museu. Ou seja, no fim das contas, estou trabalhando mais do que nunca. Isso nos faz lembrar que o senhor tem estado recentemente com problemas de saúde e creio que todos gostaríamos de saber que está plenamente restabelecido ou em vias de estar. Não, eu estou melhor do que antes. E o Dr. Puigvert, que é um gênio, me disse que em breve estarei muito melhor, ou seja, uma segunda juventude. Você já tem programado as suas viagens habituais a Paris, a Nova Iorque? Ou seja, isso significa que o calendário continua a... A situação continua a mesma. Este ano eu vim mais cedo porque não me senti bem e logo quis estar em Barcelona, na clínica. O que significa para você esse desejo de alcançar a perfeição técnica em sua obra? Porque uma vez um crítico disse, o defeito de Dalí é que ele é demasiado perfeito. E então eu lhe respondi, a perfeição, ela nunca é plenamente atingida, que é o mesmo que disseram a Velázquez e lhe disseram, o rei lhe disse, parece que se comenta muito que o senhor não faz nada além de cabeças, e depois isso é uma grande honra. Porque em toda a minha vida eu nunca vi uma cabeça bem pintada.
E depois ele veio com a história da Breda e dos meninos e com esses quadros que realmente... Além de todos esses happenings que o senhor protagonizou em Paris e em tantas outras capitais do mundo, nas quais fez talvez demonstrações de uma grande velocidade pitórica, manejando tinta e pincéis e objetos mais ou menos surrealistas ou abstratos e estrafalários, a verdade é que, pelo que me consta, o senhor é um pintor lento, meticuloso. Sim, sim, como uma pequena cozinheira. Eu, quando era pequeno, queria ser não cozinheiro, queria ser cozinheira. E agora, aqui em Coradour, depois quis ser Napoleão, depois quis ser Dalí. Agora eu gostaria de ser Dalí, mas ainda não o sou. Mas sou uma boa cozinheira da pintura a óleo. De seus anos de infância, quais são as lembranças mais afetuosas que ainda guarda, que têm raízes no seu coração? Os mais queridos são os que datam de quando Dalí vivia nas entranhas da sua própria mãe, exatamente, porque eu tenho recordações perfeitas da minha vida intrauterina e parece que Casanova também as teve. E o Dr. Freud, quando o vi em Londres, ele me confirmou tudo isso. Ou seja, eu via e vejo uns ovos fritos maravilhosos sem o prato. Ovos no prato sem o prato, com as bordas fosforescentes que se agigantam, que encolhem, que são realmente imagens do paraíso perdido, que é o paraíso de antes de nascer. O paraíso se perde quando se vem ao mundo. Sobretudo se houver um trauma do tipo asfixia ou de alguma dificuldade. É por essa razão que os suicidas quase sempre são pessoas que nasceram de uma forma imperfeita e desejam retornar ao paraíso perdido, que era o estado coloidal total dos fluidos maternos. Seu nascimento foi traumático? Não, parece bem feliz. Já sentiu você ciúmes em algum momento de alguma pessoa da família? Ninguém, sou o homem menos ciumento de todos. Ou seja, sempre me querem, ou digamos que não gosto de um certo pintor, gosto de todos em geral. Mas há alguns de que gosto mais, naturalmente. E na família, estava você mais perto de sua mãe que de seu pai? Eu creio que meu pai me impressionou muito mais, porque meu pai era ateu e muito exaltado, e então comecei a acreditar que a questão da religião era uma coisa mais das mulheres, porque minha tia e minha irmã, enfim, todas as mulheres, sobretudo minha mãe, iam à missa. E agora é exatamente o contrário. Agora, a cada dia, sou um pouco como Buñuel, a cada dia me aproximo mais. Eu acredito da fé, que é uma verdadeira graça de Deus. Você e Buñuel protagonizaram juntos uma etapa histórica com 2 filmes. O Cão Andaluz e a Idade de Ouro, não é mesmo? Esses 2 filmes foram como a explosão do surrealismo na esfera cinematográfica. Mas foi realmente uma colaboração, porque também os críticos dizem Dalí fez isso, Buñuel fez isso, e querem dar méritos a um e a outro, e isso é absolutamente falso. Foi uma colaboração fraternal, absolutamente de compenetração total entre os dois. Ou seja, eu ia dizer uma coisa e ele ia dizer a mesma. Em algumas das coisas que foram escritas sobre você e em algumas das coisas que você mesmo escreveu, foi dito que sempre houve uma relação com seu pai um tanto curiosa, no sentido de que ele representava para você um pouco Moisés e Júpiter ao mesmo tempo. Exatamente. O poder absoluto era um tirano e ao mesmo tempo era um não. Era muito bom, mas quando ele ficava bravo, os gritos dele... Quase no final ele sempre ficava sabendo, porque ele gritava muito e isso me causava uma impressão enorme. Mas apesar disso, depois ele era muito carinhoso com a senhora. Sim, ele me amava muitíssimo, muitíssimo. Mas ele queria que eu fosse notário, depois que eu fosse agricultor e finalmente o professor Nunes, a quem eu devo toda a minha técnica, o convenceu a ir para a escola de São Fernando, lá em Madrid. É inevitável que falemos de um irmão que veio antes de você e que morreu. Sim, infelizmente ele morreu de meningite.
E parecia que dava provas de uma grande inteligência. E então isso criou um mito que o Dr. Pierre Romaguera escreveu um livro, ou está escrevendo, sobre os dioscuros. Ou seja, me fizeram uma coisa muito boa e ao mesmo tempo muito terrível. Minha família me chamou com o mesmo nome do meu irmão que havia morrido, Salvador. E então eu estava completamente aterrorizado, sentia um pavor imenso de ser o irmão morto e para conseguir me diferenciar, para me distinguir daquele irmão que já não estava mais entre nós, eu tinha que cometer todas aquelas excentricidades, tudo isso para afirmar de forma constante e inabalável que eu não era, de maneira alguma, o outro irmão que havia morrido, que eu era sim Dalí, o Dalí que estava vivo, o Dalí que existia. O nome? O senhor acha que de alguma forma o marcou chamar-se Salvador? O outro era Salvador, certo? Isso sim. Mas, independentemente disso, não significou uma espécie... Francisco Pujols diz que Salvador, como o seu próprio nome indica, está destinado a salvar a pintura moderna da confusão e do caos. Isso é Pujols, que para mim é o filósofo catalão mais importante que existe. Um pensador de grande relevância, mas que infelizmente é muito pouco conhecido. E agora que temos o honorável senhor Tarradellas, que inicia a profecia de Pujols, que disse que a Catalunha teria a hegemonia não só sobre a Espanha, mas junto com a Espanha, sobre o mundo inteiro, que já é o máximo que se pode dizer. Estamos então, segundo o senhor, no alvorecer de uma idade de ouro, de um renascimento catalão. E sobretudo baseado na metafísica de Raimundo Lúlio, que é o escritor, enfim, é de Palma de Maiorca, mas é o escritor mais importante que a Catalunha já teve. O senhor nasceu em 1904, parece-me que foi a 11 de maio, às 8h45. Isso eu não sei, não se lembra. Meu pai não sabia tampouco, porque isso está na minha vida secreta, mas os documentos foram queimados, enfim. Quando o senhor falava de suas memórias pré-natais, poderia nos explicar alguma delas materializada? Sim, os ovos fritos, Ou seja, uma espécie de círculos que são muito parecidos a quando no colégio os meninos diziam vamos brincar de ver anjos e então apertavam os olhos até aparecerem uns círculos de cores mágicas que provavelmente era a minha posição fetal. Ele estava com os punhos firmemente cerrados contra as órbitas. E isso foi para mim uma grande honra, o momento em que tive a oportunidade de conhecer o Dr. Freud em Londres, precisamente na época em que ele foi expulso da Áustria. A ideia da morte tem sido outra das grandes obsessões da sua vida. Sim, mas cada vez menos, porque creio que chegarei a ter a fé na Igreja Católica, que isso é uma graça única, e de crer na imortalidade da alma. Então, quando já se crê na imortalidade da alma, o medo cessa completamente. É curioso que o primeiro registro de Dalí de que se tem notícia tenha sido precisamente ao Para de Taredet, um autorretrato pintado em 1914 e que, se não me engano, se chamava Menino Doente. Exato. Onde pintava o senhor o pequeno Salvador Dalí. Eu sempre ficava doente e eu gostava muito disso. Para mim, 38,5 era uma temperatura ideal. E, além disso, não ir à escola e ser mimado, porque meus pais, como o outro havia morrido, puseram toda a ternura sobre o novo Dalí. Isso é natural. Depois você se deixou influenciar bastante pelo pontilhismo. Tudo, o futurismo e o cubismo. Todos os ismos. Você acredita que isso era absolutamente necessário? Era uma necessidade vital para Dalí atravessar por todos esses estágios informativos? E onde está o mais autêntico dos Dalís daquelas épocas? Estão em Figueres. Mas o que é que eu quero dizer? Dessas épocas, o Dalí mais puro, o mais profundo, o mais essencial, está no surrealismo, está no continente? Eu sempre digo a mesma coisa, mas me engano. Está na minha última pintura que eu pintei durante 4 meses e é Dalí pintando Gala, ambos refletidos num espelho. E isso, pelo mesmo preço, é um quadro estereoscópico, porque agora, em vez de pintar apenas uma única tela, eu pinto 2 imagens que são quase idênticas e que, quando são fusionadas por um sistema de espelhos, produzem a ilusão completa e total da terceira dimensão.
E aquele quadro então, no Museu ele Dalí. está lá no Museu Dalí e ele vai permanecer no Museu Dalí. Sim. Não foi feito para viajar? Eu acredito muito que as pessoas que se incomodarem, que vão lá para ver. Porque até agora o senhor pintava apenas, tem apenas 1 ou 2 quadros por ano, levando 4 ou 5 meses para cada quadro, e o resto do tempo o senhor dedicava às suas viagens, às suas exposições, a encontrar os marchantes e geralmente a trazer para cá grandes quantias de dólares para engordar as suas contas. Agora é tudo, ou se especializa em enriquecer o acervo do museu. Tudo está centrado no museu. E como você definiria seu museu neste momento, como ele está agora? Pois é um museu que está inacabado e que nunca de fato será concluído e que a cada semana surgem coisas novas e desconcertantes. Ou seja, a verdadeira obra de arte não são apenas as peças que ele abriga, mas o próprio museu em si, como uma entidade, um objeto com características imperialistas e surrealistas. Lembro-me de quando Federico Garcia Lorca lhe dedicou uma ode inesquecível ao Salvador Dalí, de voz aceitonada, bela ode. Isso o impressionou a você? Naquele momento o considerou mais um tributo de amizade do que qualquer outra coisa? Não, eu acho que é um dos poemas... Bom, naquele momento, justamente, foi quando conheci Gomes de la Serna, que vai ser publicado porque eu era muito tímido, mas por timidez recitei-lhe um verso em catalão. De Joan Salvat Papachei, que dizia, como é que ele dizia mesmo? Enfim, era uma coisa, sabe, sobre um marinheiro. Não me lembro agora como era, mas terminava com a palavra terra. E isso o impressionou muito. Ele não compreendeu nada, mas o impressionou profundamente. E a prova disso é que muitos anos depois eu soube que a sua última obra era um livro que ele não conseguiu terminar por causa da sua morte. Sim, cantaria com sons que parecem os dos marinheiros de guerra e usaria as calças boca de sino, nem os meus saberiam quando voltaria à terra. Então Ramón de los Gomes de la Serna olhou para mim e gostou, mas não compreendeu absolutamente nada. Mas ficou profundamente enraizado na minha personalidade de uma forma tão marcante que agora o livro do Ramón está sendo lançado. Este é o último livro de Dalí por agora, Dalí por Ramón Gomes de la Serna. Um livro que ficou inédito. E depois, finalmente, ele acabou ilustrando um pouco. Este livro une 2 nomes gloriosos da cultura espanhola, os do escritor Ramón Gomes de la Serna e do pintor Salvador Dalí. E há uma série de ilustrações realizadas exclusivamente para este livro por Salvador Dalí. É um livro belíssimo, como se pode ver, onde estão 2 génios juntos, porque não há dúvida de que Ramón era um gênio das letras, era um inventor, um renovador. As grecarias são maravilhosas. Eu lhe disse uma que não era minha, que isso um pouco, mas também não disse de quem era. Era de, naquele momento, os poetas eram magníficos. Estava o Federico, estava o Alberti, estava o Garfias, que infelizmente já faleceu, e tinha um poema que eu também mencionei ao Ramón e que dizia assim: as esquinas das ruas são feitas de papel e as andorinhas passam por elas dobrando e desdobrando as esquinas. E ele dizia que isso sim, isso é uma gregaria. Pareceu-me que estava bem, era muito preguiçoso, na minha opinião, para fazer qualquer coisa. Ou seja, eu no fundo nunca mais falei com ele, a não ser que lhe fiz efeitos e eles deram um resultado. É curiosa esta colaboração no tempo e através dos anos e de umas vidas tão ricas e do desaparecimento de Ramón, este reencontro no tempo de Dalí. Eu vi quando ele voltou para a Espanha, em Madrid eu o vi. Eu não o vi, talvez o tenha visto umas 4 vezes na minha vida e sempre no café eu coloco com Dom Ramón del Valle Inclán, numa tertúlia maravilhosa. Voltemos ao Federico. O que significava essa amizade de Federico e você do seu ponto de vista pessoal? Pois é, de todas, a maior que eu já tive.
Quando falo sobre amizade, é sem dúvida na maior que eu já tive. Não resta a menor dúvida. Ele tinha certa sensibilidade especial também para a pintura. Ele fazia uns desenhos com lápis de cor que eram uma verdadeira maravilha e eu, pessoalmente, organizei uma exposição em Barcelona, nas galerias de Dalmau, dedicada aos desenhos de Federico Garcia Lorca, o qual me fez vários autorretratos. Você ainda está pensando, quer dizer, os relógios moles ainda estão em vigor? Há alguma explicação filosófica para isso? Sim. Muito importante, mas que produziu um efeito muito ruim quando vieram 3 jesuítas franceses e me disseram: por que fazer relógios moles? Ele disse: porque é carne de Cristo, porque é como queijo, como o camembert, a angústia do camembert do espaço. E então eles foram embora um pouco preocupados. E, ao fim de uma semana, me mandaram uma carta dizendo que Frei Luís de León, ao nomear os nomes de Cristo, o compara ao queijo, às virtudes de coagulação do queijo. Então eu fui quem elevou o prestígio entre os jesuítas. Como vê você a vida moderna, Salvador, este mundo em que estamos? É muito glorioso o viver dos dedos. Eu teria preferido, de uma maneira egoísta, o Renascimento italiano, mas como sou um fanático da técnica moderna e da informação, vivemos momentos realmente únicos na história da humanidade, sobretudo em biologia e em física nuclear. Porque eu sempre procuro ter amigos, ou melhor, não amigos, mas sim conhecidos, que me informem sobre o que se passa no mundo científico. E é realmente prodigioso. Você se interessa por alguma área da ciência mais que as outras? A física. A física. E naturalmente, a biologia. E no dia em que os biólogos se aprofundarem na bioquímica e na física nuclear, então é o que aconteceu com Heisenberg e outros que tinham conhecimento das duas coisas. Porque a coisa mais lamentável dos nossos dias é a monstruosa especialização de cada ciência. Ou seja, aquele que entende de física não compreende de pintura, o pintor não tem conhecimento de física e o biólogo sabe muito pouco de física. Tudo está demasiado especializado. A conquista do espaço. O que o senhor achou? Trouxe bastantes dados de informação muito apreciáveis, mas eu nunca acreditei, enfim, no dia em que me trouxerem um extraterrestre e eu me levanto e o cumprimento com o chapéu, mas isso me incomodaria muito. Só de pensar que existem vidas em outros planetas. Eu acredito firmemente que nós vivemos apenas na Terra e que o nosso planeta é o único a possuir o fenómeno maravilhoso e singular da vida. Outro dos 3 grandes nomes da pintura espanhola deste século é o de Joan Miró, que ainda não citamos. Não o vejo há muito tempo, mas o admiro muito. Também os jornalistas quiseram dizer que não, porque ele faz coisas diferentes das minhas. E é curioso porque me interessa muito mais falar ou estar em contato com as pessoas que pensam o contrário do que eu penso, do que com aquelas que pensam o mesmo que eu. E a Espanha é um país de pintores realmente maravilhosos. Além de Miró, temos também Tapias, que é um pintor magnífico, e um dos malogrados, que infelizmente faleceu, é o, como se chama, Milares. Manolo Milares deixou-nos 2 ou 3 obras verdadeiramente extraordinárias. Para onde você acredita que a pintura está indo? Já superamos os períodos da abstração pura? Já lhe disse, o hiperrealismo. E agora o hiperrealismo metafísico, porque eu consegui matematicamente começar o quadro mais atrás fazendo um buraco no céu, ou seja, mais longe que o horizonte físico.
Ou seja, tem outras palavras, tudo aquilo que está mais distante do horizonte físico é, por definição, automaticamente metafísico. E nós aqui temos os santos mais verdadeiramente maravilhosos, como Santa Teresa e São João da Cruz, que são os metafísicos mais sublimes que se pode imaginar. Você ainda está fazendo joias com figuras que sejam mais ou menos realistas? Não. Eu já fiz um Perseu, já fiz um Cristo e agora vou fazer uma Santa Teresa de Jesus, que está quase pronta para ser finalizada. Esculturas de uma peça ou múltiplas? Uma única peça de tamanho grande ou de tamanho pequeno? Não. Mais ou menos assim. Mas muito acabadas. Você desenhou grande quantidade de joias, não é? Infelizmente, a possuidora dessas joias acabou de falecer nos Estados Unidos e, por se tratar de uma fundação, não é uma indiscrição dizer que existem possibilidades de que as joias dessa instituição pudessem ser reintegradas ao património artístico do nosso país. Será que até no Museu Dalí? Em um anexo, porque o Museu Dalí já está quase lotado. Essa é uma ótima notícia. Ótima notícia. Por isso muito eu obrigado. Pois bem, mestre Dalí, lhe agradecemos muito que depois de tanto tempo tenhamos tido a oportunidade de conversar um pouco com os queridos amigos deste programa. Eu espero no museu para que possa ver o liberalismo metafísico. Iremos um dia ao museu e também iremos com as câmaras para que nos mostre e comente para o povo espanhol o que quiser sobre ele. Muito bem, muito obrigado. Adorei. I love paying 40% tax.